E se eu disser pra você que o Bolsonaro ele tá querendo mesmo é fugir pra Itália e não para os Estados Unidos, você acreditaria em mim? Pelo menos essa é uma informação da revista Isto É. O Bolsonaro ele está apenas usando Orlando como uma ponte para Roma, porque na Itália não existe acordo de extradição, o que ficaria muito mais fácil para o Bolsonaro não ser preso, não realizando assim o grande sonho do Brasil, que é ver Bolsonaro preso. Você acha que o Bolsonaro ele tá sim querendo fugir? Para ser um foragido da Justiça Nacional? Você sabe que a investigação do Alexandre de Moraes está chegando perto do Bolsonaro. Você acha que ele é um covardão? Coloque nos comentários Bolsonaro covarde, deixe seu like se você quer que ele seja preso e, claro, se inscreva no canal. Essa informação foi trazida pelo jornalista Leandro Mazzini, da revista Isto É. Foi uma informação trazida recentemente, eu não vi em outros veículos de comunicação essa história, essa possibilidade do Bolsonaro fugir para a Itália, mas como a Isto É uma revista, é um veículo de comunicação com certa credibilidade, eu resolvi trazer essa informação para vocês. Segundo as informações do Mazzini, o Bolsonaro ele só estaria utilizando Orlando ou os Estados Unidos para tentar evitar problemas agora, no curto prazo, com a Justiça Nacional, com a Justiça Brasileira. Porque você sabe que nos Estados Unidos vai ficar muito mais difícil para o oficial de justiça ir lá, bater na porta do Bolsonaro, e ele tá morrendo de medo da prisão. Vocês sabem de toda essa história, inclusive o Dias Toffoli, ministro do STF, teria aconselhado o Bolsonaro a se refugiar nos Estados Unidos. Liga aqui no card para que você entenda todo esse escárnio institucional envolvendo o Dias Toffoli. Só que Orlando, pessoal, não é tão bom assim para que o Bolsonaro possa fugir. Ele pode evitar problemas no curto prazo, mas o FBI pode sim bater na porta do Bolsonaro e ele pode voltar algemado para o Brasil. O ponto de maior segurança para o Bolsonaro seria Roma, na Itália, porque no país europeu não tem acordo de extradição com o Brasil, segundo informações do Mazzini. Então isso daria a garantia do Bolsonaro que ficaria livre e não seria preso para cá. Inclusive há uma celeridade para que a embaixada brasileira, a embaixada italiana em Brasília emita logo a cidadania italiana para Bolsonaro. E essa história de cidadania já tá rolando desde o final do segundo turno. Vocês lembram dessa história? Eu fiz comentários, link aqui no card do meu vídeo na época, falando do Flávio e também do Eduardo Bananinha buscando os passaportes italianos. Eles já estão, pessoal, nessa busca há 5 anos. Só que chamou muito a atenção que logo depois da derrota do Bolsonaro, eles quiseram acelerar esse processo. Começaram a ter um pouco mais de preocupação, um pouco mais de pressa para obterem logo os passaportes europeus, ou passaporte italiano. Inclusive, existem algumas suspeitas que eles estariam burlando a fila de espera para conseguirem os passaportes europeus, ou os passaportes italianos, mostrando que há sim uma enorme celeridade, uma pressa da família Bolsonaro por conta dos problemas na justiça. O Flávio tem problemas no STF, porque ele tem foro privilegiado, o problema das rachadinhas e todo o resto. E a prisão do Bolsonaro já está sendo ventilada aqui no canal há muito tempo, muito antes de virar notícias corriqueiras ou cotidianas. E vocês sabem que o Bolsonaro ele precisa fugir o mais rápido possível por conta da investigação do Alexandre de Moraes. Essa investigação do Alexandre de Moraes está mirando 8 bolsonaristas, mas ela pode expandir para um número infinito de investigados. Porque se esses 8 bolsonaristas investigados tiverem tido contato ou qualquer contato que esses 8 bolsonaristas tiveram nos últimos 6 anos, uma investigação automática pode ser aberta com qualquer um desses contatos. Eu já expliquei, link aqui no card. Então, por exemplo, se um deputado bolsonarista, porque nós sabemos que tem deputados investigados, tiver tido contato, tiver uma mensagem com o Bolsonaro, com o Carlos ou com o ministro do STF, com quem quer que seja, automaticamente a justiça pode abrir uma investigação contra essas pessoas. Por isso que o Bolsonaro ele está com tanto medo. E isso assusta demais o Bolsonaro. Então ele precisa fugir o mais rápido possível. Você acha que é plausível essa fuga do Bolsonaro? Ou é só uma fuga para a Itália, né? Ou é só um devaneio de um jornalista? Eu acho que existe sim essa possibilidade e o Bolsonaro cogita, ainda mais depois dos conselhos do Dias Toffoli. Mas qual é a sua opinião? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. E na visão do Mazzini, o PL está tão ciente dessa possibilidade de fuga do Bolsonaro para a Itália que está segurando algumas promessas que haviam sido feitas, que o PL havia feito ao Bolsonaro. Como, por exemplo, o caso do pagamento da mansão do Bolsonaro no Lago Sul, em Brasília. Porque havia sido acordado
entre o Bolsonaro e o PL o pagamento de um salário e também o aluguel de uma mansão em Brasília para que o Bolsonaro pudesse utilizar ali para fazer as suas articulações políticas. A gente tem informação de outros veículos de imprensa que o salário que o Bolsonaro vai receber do PL, assim como o salário da Michelle também, não vão ser pagos enquanto ambos não estiverem no Brasil. Isso a gente sabe. Agora, se o PL não vai pagar a casa, o aluguel do Bolsonaro, pelo fato do Bolsonaro estar em Orlando ou querer fugir para os Estados Unidos, isso a gente não sabe. A gente sabe que não vai ser pago mesmo o aluguel. Até porque o PL está com as contas bloqueadas, há um grande problema, eles estão com os salários até atrasados dos funcionários, agora no mês de janeiro. E por conta disso, Bolsonaro não teria o aluguel dele pago. Mas vamos ver se essa história de fato vai ganhar tração. Mas temos indícios disso tudo. Em contrapartida, a Malu Gaspar, jornalista do O Globo, trouxe para nós a informação que a volta do Bolsonaro é esperada. A gente sabe que o Bolsonaro pretende ficar ele 2, 3 meses nos Estados Unidos, até que o recesso do judiciário acabe, para que ele possa voltar para cá. Isso dá um tempinho do recesso para não ter nenhum problema, como o Dias Toffoli havia argumentado. E o objetivo com a volta do Bolsonaro é que o capital político dele possa ser reconstruído. Porque muitos aliados ficaram chateados com o Bolsonaro, ficaram frustrados porque ele não está cumprindo aquilo que foi prometido, ele não está usando todo o seu potencial político. A gente sabe dessa história e pegou mal essa fuga do Bolsonaro. Ficou assim, constrangedor. O Bolsonaro covardão fugindo para os Estados Unidos para ser um imigrante ilegal. Então existem sim esses problemas que estão sendo colocados na jogada. Porque o PL, pessoal, tem pretensões com o Bolsonaro. Segundo a Folha de São Paulo, o PL quer usar a imagem de puxadores de foto com o Bolsonaro, o Eduardo, Carla Zambelli, eventualmente, Bia Kicis, o Ricardo Salles, Nicolas Ferreira, para conseguir quintuplicar, você ouviu bem, multiplicar por 5 a quantidade de prefeituras em 2024. Porque apesar do PL ter uma bancada enorme, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, as prefeituras são muito pequenas, tem ali umas 300 aparentemente. O PL quer ir para 1.500 prefeituras. E para fazer isso, precisa utilizar puxadores de votos para conseguir, já em 2024, ter uma quantidade grande de prefeituras. É possível que isso ocorra? Sim, é possível porque os deputados do PL tiveram uma grande votação. Mas o PL vai depender dos bolsonaristas. E a unidade do partido acaba passando também por esse objetivo futuro do Valdemar Costa Neto. Então por isso que o Bolsonaro precisa voltar para cá e precisa reconstruir o seu capital político. Além disso, o Bolsonaro está com problemas no casamento. Vocês sabem de toda essa história. Já até expliquei, link aqui no card. Michelle tem pretensões políticas e nós ficamos sabendo que a Michelle Bolsonaro procurou, isso é uma informação do portal Terra, um advogado especializado em divórcio em Brasília. Isso para poder talvez se divorciar do Bolsonaro. Tem toda a história que ela também buscou uma casa separada do Bolsonaro para morar com a filha Laura. Então a gente não sabe se Michelle fugiria com o Bolsonaro, voltaria para o Brasil, porque ela tem suas pretensões, o casamento está em risco, está em crise, um divórcio não é descartado, pelo menos nesse momento. Então a gente tem que analisar todas essas situações e temos que continuar acompanhando o Bolsonaro. Porque como nós estamos vendo, há uma pretensão política do PL com o Bolsonaro. Então o Bolsonaro preso, foragido, fugido no Brasil influencia o futuro político do país, principalmente para a disputa de 2024. Então, infelizmente, nós temos que continuar acompanhando o ex-presidente Bolsonaro e todo o seu medo desesperador de ser preso.